Decisões do Supremo Tribunal Federal sobre os Yanomamis não vêm sendo cumpridas, agravando a situação dos indígenas em Roraima. A reportagem é de Vitor Hugo Salina. O Supremo Tribunal Federal comunicou que nos últimos 3 anos, decisões em favor dos Yanomamis foram descumpridas pelo governo federal e outras entidades relacionadas. O gabinete do ministro Luiz Roberto Barroso, relator do caso, divulgou nesta sexta-feira que há indícios de prestação de informações falsas à Justiça. As medidas foram propostas pela APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, em julho de 2020. E acatadas pela Corte, com exceção da retirada de supostos invasores do território. O Supremo Tribunal Federal afirma que, caso seja comprovado que as determinações para atender os povos indígenas foram descumpridas e que informações falsas foram apresentadas, os responsáveis serão identificados e sofrerão o devido processo legal. Em entrevista à Voz do Brasil, a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, destacou uma das ações do governo anterior. Foi proibido a entrega de cestas básicas, até da própria FUNAI para eles, porque foi proibido a entrega de cesta básica para indígenas que estão em territórios ainda não demarcados. Imagina, a União não demarca, Bolsonaro proibiu até, né? Paralisou a demarcação e ainda não atende, né, as necessidades básicas. O STF diz ter ordenado a execução de um planejamento para enfrentamento à Covid em terras indígenas e a interrupção de envio de suprimentos para os garimpos, o que forçaria os invasores a deixar o local. Sônia Guajajara aponta os problemas mais comuns pelos quais os Yanomamis passam no convívio com garimpeiros e madeireiros. 30 mil indígenas e 20 mil garimpeiros. Imagina, né? Tá ali muito equilibrada a quantidade de pessoas. Então isso traz uma insegurança muito grande, né? A criminalidade, o aumento de doenças, a prostituição até, abuso, né? Estupro e a violência. O garimpo contamina a água. O garimpo impede os indígenas de circularem no território para buscar alimentos que vêm da natureza, que já estão escassos por conta do desmatamento, né? E traz insegurança para eles produzirem seu próprio alimento. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, enfatiza como evitar que os invasores retornem frente à presença do Estado. É a tomada da presença do Estado no território e é preciso que seja de fato um trabalho articulado com vários ministérios, né? E aí para isso se instalou uma comissão de enfrentamento que vai começar na segunda-feira, né? E aí a ideia é que o Ministério da Defesa permaneça ali com essa presença, né, da fiscalização juntamente com o Ministério da Justiça, a Polícia Federal ali, né, e a Defesa garantindo a estrutura das aeronaves para o monitoramento. Então não é só um serviço, um trabalho pontual, né? Ele tem que ser de forma continuada. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que o governo tomou as medidas emergenciais para atender os povos indígenas e falou sobre o combate ao garimpo. O governo já tomou todas as providências humanitárias nesse sentido e eu disse desde do anúncio do meu nome para ministro de Minas e Energia, que nós precisamos de compreender a importância dessa atividade econômica que é a mineração do Brasil, mas combatermos com todo o rigor da lei o garimpo ilegal e qualquer tipo de mineração que coloque a grande prioridade do governo, que é a vida humana e a sustentabilidade em risco. As crianças Yanomami, em situação mais grave, estão internadas no Hospital Infantil de Roraima. O médico pediatra Eugênio Patrício diz que a maioria delas vem de muito longe, em situação grave. As crianças indígenas, sobretudo as Yanomamis, vêm ao nosso hospital por uma situação de desnutrição. A grande maioria com desnutrição de moderada a grave. A grande queixa, às vezes, é só a desnutrição, mas na grande maioria vem associado com outras infecções, como pneumonia, diarreia, alguma outra infecção de pele. Eugênio diz que uma grande preocupação são as infecções associadas à desnutrição. O perfil deles sempre são crianças, por volta ali dos 8 anos de idade para baixo,
com um baixo peso bem considerável, muitas vezes metade do peso ideal para aquela criança, às vezes menos do que isso, que vem com uma fragilidade muito intensa, principalmente pela desnutrição associada às infecções. Nesta sexta-feira, o Hospital de Campanha da Força Aérea Brasileira iniciou os atendimentos de assistência médica aos indígenas da comunidade Yanomami, na Casa de Assistência Indígena em Boa Vista, Roraima. A unidade atende adultos e crianças nas especialidades de clínica médica, pediatria, ortopedia, cirurgia geral, radiologia e ginecologia, odontologia e nutrologia. Para isso, conta com médicos, enfermeiros, farmacêuticos e técnicos de enfermagem em uma estrutura formada por 8 módulos. A chefe do Hospital de Campanha da Força Aérea Brasileira, Major Médica Juliana Van Desten, se emociona ao falar do trabalho no local. É realmente uma missão muito especial, né? A gente poder ajudar essas pessoas tão carentes de tudo, né? Não é só de atendimento médico. O pouco que a gente dá para eles é muito, e a gente vê isso em cada atendimento, em cada curumim que vem pedindo atenção, querendo segurar nossa mão. E eu posso seguramente falar pela minha equipe toda que cada paciente, cada indígena que passa pela gente toca, mexe com o coração, e é realmente muito emocionante. Nesta sexta, procuradores da República e um delegado da Polícia Federal estiveram na Casa de Acolhimento dos Yanomami em Boa Vista. A ação faz parte das diligências para apurar crimes de genocídio e omissão de socorro ao povo Yanomami durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro.